noite, como vocês vieram, que nós estamos aqui com vida, com saúde e sempre com o objetivo de virmos aqui para, antes de tudo, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. A gente tem que agradecer todos os dias da nossa vida por tudo aquilo que Deus nos dá, pela proteção. Você parou para pensar no dia, só hoje, no dia de hoje, de quantos problemas ou acidentes os anjos de Deus nos livraram? Você tem ideia? Só hoje, quanta coisa que podia ter nos acontecido de mal, Deus agindo invisivelmente, a gente nem se deu conta dos males que Deus afastou de nós, né? Então a gente tem que vir todo dia agradecer até por aquilo que nós nem sabemos que Deus está fazendo, mas Ele faz. Esse é o principal objetivo da gente deixar as coisas, tomar esse tempo para vir aqui, para, entre outras coisas, dizer a Deus que nós o amamos, que Ele é o nosso Deus, que Ele é muito importante, que Ele é o mais importante de todos e de tudo, né? Vamos seguir na sequência do estudo que nós estamos fazendo, que é sobre o que é preciso saber para ser salvo. E a gente tem estudado aqui coisas fundamentais para a nossa salvação e algumas delas totalmente desconhecidas da maioria das pessoas. O mundo que vive aí fora não sabe 5% do que a gente estuda aqui. E eles desconhecem que isso é fundamental para a salvação. Eles precisavam saber. E se não sabem, em parte, a culpa é minha. Eu tenho que falar com o meu vizinho, eu tenho que falar com o meu funcionário, eu tenho que falar para quem eu tenho acesso, você, o Alexandre. Nós temos que falar para as pessoas que estão na nossa esfera de atuação. É nossa responsabilidade e Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar. Nós temos que transmitir isso com a maior brevidade possível, porque Jesus está voltando. A Bíblia é clara nesse sentido. Os sinais estão todos aí. Portanto, assuntos que nós estamos estudando aqui, que em alguns momentos pode até parecer assim, puxa, mas eu já estudei isso, eu sei, eu conheço, não importa. Não importa o quanto do que a gente tem falado aqui você sabe e eu sei. O que importa é o quanto do que a gente tem falado nós temos feito. Saber é fácil. A questão é quanto nós temos feito do que a gente sabe. Saber, a gente sabe muita coisa. Agora, fazer. Então, vamos seguir. Começamos a estudar semana passada a questão dos 10 mandamentos, por que foram dados, como foram dados, e não vou reproduzir o que falamos, só vou lembrar uma coisa. A transmissão dos mandamentos era feita lá no Antigo Testamento, desde o início, de forma oral. De Deus para Adão e Eva, de Adão e Eva para Caim e Abel, para os outros irmãos e para gerações. A transmissão era oral. Aí o povo ficou cativo no Egito 400 anos e perdeu a sua identidade. Primeira lição para nós: toda vez que o povo de Deus, e aí faz assim com o dedo, nós nos envolvemos com aqueles que não seguem a Deus, seguem outros caminhos, o perigo dessa convivência, se ela for mantida, nós perdemos a nossa identidade. É mais fácil o mundo invadir a igreja do que a igreja invadir o mundo. Isso é comprovado. Pessoas que vão viver no mundão, a tendência é se afastar de Deus. O povo ficou 400 anos no Egito. Quando saíram de lá de forma milagrosa, eles saíram contaminados com princípios e valores que não tinham mais nada a ver com as coisas de Deus. Começaram a adorar imagens, fazer bezerro de ouro, faziam misérias, se ligaram ao paganismo várias vezes. Aí chega num determinado momento, o que Deus fez? Vimos na semana passada. Chega lá no Monte Sinai, reúne aquele povo e diz assim: agora vem cá, agora vamos escrever. Agora vou botar na pedra, para quê? Para vocês se lembrarem do que vocês e as suas gerações esqueceram. Aí ele vai com o seu próprio dedo, Deus escreve na pedra os 10 mandamentos. Não era novidade, eles já sabiam. Tanto é verdade que como é que começa o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado. É possível você se lembrar de alguma coisa que você não soubesse? Então Deus está dizendo: isso aqui que eu vou falar, vocês já sabem. Mas agora eu vou colocar na pedra. Por quê?
Por que colocou na pedra? Por que não escreveu numa folha de papel? Porque na pedra não apaga. Uma demonstração de que os mandamentos são eternos. Na pedra não se apaga. Tá? Por isso que daí, essa expressão pedra ou pétrea, né? Ela foi clonada no direito para hoje definir aquelas cláusulas da Constituição de um país que não podem mudar. E são chamadas cláusulas pétreas. Deriva lá da Bíblia, da pedra. Sabiam disso? Cláusulas pétreas. Por exemplo, na Constituição do Brasil, alguém sabe o que é uma cláusula pétrea? Citar o exemplo de uma que não pode mudar, nenhum governo pode mudar. Direito à vida, cláusula pétrea. Então, no Brasil não tem pena de morte. Direito à propriedade. No Brasil você tem a sua casa, não pode chegar ao governo e dizer tomar a casa de você. Em alguns países, como na Rússia, por exemplo, pode. Mas no Brasil não pode, porque o direito à propriedade é uma cláusula pétrea. Nenhum governo pode mudar. Faz parte da Constituição do nosso país. Cláusula pétrea foi tirada da Bíblia. Quais são as cláusulas pétreas na Bíblia? Os 10 mandamentos. Eles não podem mudar. Aí vem gente aí dizendo, mas Jesus veio e mudou. Jesus, quem é Jesus? Nós estudamos, ele é Deus, Filho de Deus no sentido de ter a mesma natureza, não como aquele que foi gerado por Deus. Não, Jesus nunca nasceu, ele sempre existiu, ele é eterno. Portanto, ele é Deus, ele escreveu os mandamentos com o seu dedo, ele é o autor da lei. Aí ele viria esse mundo aqui para mudar o que ele escreveu, faz algum sentido. Também na quarta-feira passada nós vimos uma outra razão pela qual não pode mudar. É porque todos nós seremos julgados pela lei de Deus. Essa é a lei do juízo final. Não é a lei do Brasil, dos Estados Unidos ou da Rússia, não é a lei de um país. Seremos julgados pela lei de Deus. É essa lei que eu tenho que saber. É a que eu vou ser julgado. Então não importa se o nosso Senado está votando aí esses dias a liberação ou a descriminalização do aborto, deixar de ser crime. Não importa se o Brasil aprovar e o aborto deixar de ser crime. Na hora que eu for ser julgado pela lei de Deus, o aborto é crime. Entenderam? Não importa o que os homens vão fazer. Para Deus, aborto é crime. E é essa lei pela qual nós vamos ser julgados. E as pessoas não estão entendendo isso aí. Essa é a lei. Por isso que nós estamos estudando a lei pela qual nós seremos julgados. Bem, isso nós estudamos na semana passada. Aí, hoje eu quero falar de uma outra coisa muito importante para a nossa salvação. Muito importante. Já falamos aqui um monte de vezes, vamos repetir mais uma vez. Alguém aqui é salvo por guardar a lei de Deus? Sim ou não? Estou vendo gente em dúvida. Não. Não, não e não. É bom que a gente repita isso, porque algumas pessoas, pelo fato de nós, adventistas, pregarmos a vigência da lei de Deus, que ela está em pleno vigor, não é coisa só do Velho Testamento, alguns evangélicos equivocadamente dizem assim, os adventistas são legalistas, eles pregam a salvação pelas obras, guardando a lei. Jamais dissemos isso aqui, jamais você vai ouvir isso. E se um dia você ouvir isso, nos defenda, por favor. Diga, olha, estou frequentando lá, eles não dizem isso não. Pelo contrário, eles falam toda hora, ninguém é salvo pelas obras. Nós não somos salvos por guardar a lei. E aí eles perguntam, bom, se não somos salvos por guardar a lei, então por que tem que guardar a lei? É isso que nós vamos estudar essa noite. Por que nós temos que guardar a lei? E aí nós vamos ver que a questão, a confusão deles, não está... O problema da Bíblia não é a vigência da lei, não se discute que a lei está em vigor. A questão é qual é a sua função. Qual é a função da lei de Deus? Vamos ver que não é salvar, porque quem salva é Jesus. Somos salvos pela graça. A lei não tem função de salvar ninguém. Então eu preciso ver na Bíblia qual é a sua função. Se não é salvar, ela tem que ter uma outra função. E a Bíblia é clara nesse sentido. Então, vamos começar sempre com o mestre, né? Jesus Cristo. Vamos deixar ele ensinar qual é a função da lei.
Então começa lá Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versos 35 e 40, de 35 a 40, muito conhecido, isso aqui é muito citado. E esse verso aqui, esses versos são os mais citados por aqueles que querem defender que não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Então preste atenção, porque se alguém se perguntar assim, tudo bem, irmão, mas então as igrejas que defendem que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, no que eles se baseiam para afirmar isso? Você quer saber? Vamos ver no que eles se baseiam. E você mesmo vai julgar se está errado, se está certo ou errado, tá? Eles se baseiam nesses versos que eu vou ler aqui. É um dos fundamentos que eles se baseiam, mas é o principal, é o mais usado. Mateus 22, verso 34. Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Para aqui, porque aqui a gente precisa entender o contexto disso aqui. O verso está ali, né? Doutor da lei. Na minha Bíblia eu até fiz um círculo no doutor da lei. Por quê? Ali está dizendo que quem estava, o povo que estava ali ao redor de Jesus eram os fariseus. Qual era a principal característica desse povo? Extremamente conhecedores da Torá, o Velho Testamento, que até esse momento aqui ainda não existia o Novo Testamento, só tinha o Velho, a Torá. Eles eram especialistas em Velho Testamento. De repente ouviram falar de um tal Jesus, filho de um carpinteiro, que estava pregando lá, e eles, dentro da sua arrogância, doutores da lei, pensavam assim: o que esse filho de carpinteiro vai querer nos ensinar, nós que somos PhD em lei, somos teólogos, nós somos profundos conhecedores. Vem aí um filho de carpinteiro e vai, a partir de agora, vai querer ensinar para nós, depois de séculos, o que vem a ser a Torá. Vocês entenderam o contexto? Quem está falando com Jesus é um doutor da lei, não é um cara qualquer. Ele é um especialista, ele é arrogante. Aí ele vem e ele vai fazer uma pergunta que é uma pegadinha. Olha o que ele vai perguntar para Jesus. Verso 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa citação aqui como mestre, ela é irônica. Mestre, você não é o grande mestre, professor? Então diga-nos aí, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37. Prestem atenção na resposta de Jesus, e aqui você vai ver o fundamento da maioria das igrejas para dizer que não há mais necessidade de guardar os 10 mandamentos. Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles param a leitura aqui. Eles vêm aqui e param. Então eles dizem assim: está vendo? Não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Jesus Cristo, Ele mesmo, disse que não precisa mais, porque Ele disse que agora, a partir de agora, é só amor a Deus e amor ao próximo. Vocês já ouviram isso? Não precisa mais guardar, não precisa guardar sábado, nada disso, porque agora é amor a Deus e amor ao próximo. Então no Velho Testamento são só esses 2 mandamentos. Muitas igrejas pregam isso, ensinam isso. Está vendo? Ó, Jesus aboliu. Mas eles não leram o que Jesus disse, eles não leram até o fim. Faltou um verso. Como é que Jesus concluiu? Verso 40. Ele disse: destes 2 mandamentos, o que acontece? Depende toda a lei e os profetas. Destes 2, amor a Deus e amor ao próximo, depende toda a lei. O que Jesus fez? Jesus ensinou para os doutores da lei uma coisa que eles não sabiam. Eles não sabiam que a base, a estrutura dos 10 mandamentos eram 2 pilares que na verdade iriam se resumir num só e principal, que eles não conheciam. Então ele disse assim: olha,
Desses dois mandamentos, desses dois princípios, quais são? O amor a Deus e amor ao próximo. Depende toda a lei, dependem os 10. Com isso ele está dizendo que os outros foram abolidos? Os 10 dependem desses dois. Ora, por que dependem? Porque Jesus dividiu os 10 mandamentos em dois grupos. Os 4 primeiros mandamentos, eles regulam, eles estabelecem o relacionamento que nós chamamos de vertical. O relacionamento do homem com Deus, vertical. Os 4 primeiros. Querem ver? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Meu relacionamento com Deus, ele é o primeiro. Segundo, não farás imagem de escultura. Não adora, adoração, adorar só a Deus. Não adore imagem, não adore nada nem ninguém, somente a Deus. Terceiro, não use o nome de Deus em vão. Não trate Deus com falta de reverência. O cara lá de cima, não sei o que, isso é falta de reverência. Limpa a boca com sabão para falar o nome de Deus. Temos que ter reverência com o nome de Deus. E o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Relação de santificação, é o dia de Deus. É um dia em que eu deixo de fazer o que eu quero e dedico 24 horas a Deus. Portanto, os 4 primeiros mandamentos regulam o relacionamento do homem com Deus, relacionamento vertical. Para que eu cumpra esses 4 mandamentos, o que é necessário? Para que eu cumpra? Que eu ame a Deus. Então esses 4 primeiros dependem do quê? Dependem do primeiro princípio, que eu ame a Deus. Se eu não amar a Deus, eu não vou cumprir os 4 mandamentos. Aí Jesus passa para outra tábua dos mandamentos. Os outros 6 regulam o relacionamento do homem com o homem, com o próximo. E aí vem honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Relação horizontal com o próximo. E aí Jesus diz assim: se você não tiver amor ao próximo, você não vai guardar os últimos 6. Para guardar esses 6 depende de amor ao próximo. Então, se você amar a Deus, você guarda os 4 primeiros. Se você amar ao próximo, você guarda os últimos 6. Portanto, desses 2 princípios, amor a Deus e ao próximo, depende toda a... Alguém aqui afirma que Jesus aboliu os 10 mandamentos? Ele teve uma chance boa de fazer isso aqui, né? Porque foi Ele poderia? Nenhum. Ele falou: não se esquece a lei. Legal. Enquanto você estava lendo, veio a minha mente aqui o seguinte: ele teve uma chance excelente de falar: não, esquece a lei. Não precisa mais. Ele falou: qual o mandamento mais importante? Não se preocupe, eu estou aqui, cumpriu a lei, nem esquece a lei. E ele não falou isso. Não precisa mais, ele teve uma grande chance. Chance de dizer assim: gente, você para com aquela bobagem, aquilo é do Velho Testamento, agora não precisa mais. Ele teve uma grande chance de dizer isso. Ele reforçou: não, o mandamento. Mas por que Jesus fez isso? Com quem ele está falando? Está falando com especialistas que não conheciam o fundamento. Eles estudaram os séculos, eles conheciam os mandamentos, mas não conheciam os princípios por trás. Eles não conheciam os fundamentos. E aí Jesus podia completar: então amor a Deus e amor ao próximo depende de toda a lei. E a base central da lei é o único elemento comum dos dois: amor a Deus e amor ao próximo. Qual é o elemento comum? Amor. Aí os doutores da lei não sabiam. E Jesus está dizendo assim: vocês têm este amor a Deus e ao próximo? Não adianta nada vocês guardarem a lei se vocês não fizerem por esses 2 princípios. Eles faziam, mas não pelos 2 princípios corretos, faziam por legalismo. É isso que Jesus queria mostrar. Vocês são legalistas. Então, vocês concordam comigo em dizer que Jesus cancelou os mandamentos porque ele resumiu em 2 princípios? Vocês concordam que isso é uma bobagem? Não tem base bíblica nenhuma isso? Mateus 5,17 fala isso. Mateus 5,17, nem J, nem um tio da lei será omitido até que o céu e a terra passem. Jesus foi enfático, claro a respeito disso. Portanto, ele mencionou os 2 princípios. E nós concordamos que a função dela não é salvar. Qual é a sua função, se não é salvar? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, lá no
finzinho da Bíblia, Tiago, e uma explicação muito boa a respeito da lei. Aliás, quando eu estudava a Bíblia, comecei a me dar um estudo bíblico, essa passagem aqui de Tiago foi uma das que mais me impressionou em relação à lei de Deus. Depois que eu tive esse estudo aqui, para mim a coisa ficou muito clara e eu nunca mais tive confusão em entender essa questão. Porque, sinceramente, alguém pode ter ainda essa confusão na mente, né? Puxa vida, então, mas espera aí, então por que eu preciso guardar os mandamentos? Isso aí não é salvação pelas obras? Tem gente que pensa nisso, sinceramente. Se eu sou salvo pela graça, então não preciso guardar mandamento. Quando eu estudei, eu vi que a lei tem outra função. Ela tem uma função, ela não é salvar. Aqui, Tiago, ele vai dar uma explicação muito importante a respeito da lei de Deus. Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, eu vou ler os versos 22 ao 25. Acompanhe, Tiago 1, 22, 25. E aí nós vamos, quem sabe todos nós aqui saímos com a mesma impressão que eu tive, de uma clareza impressionante. Diz assim: sedes cumpridores da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Esse verso aqui é forte, hein? Esse verso aqui é forte, hein? A Bíblia está dizendo que é fácil ser o quê? Ouvinte. Ficar ouvindo é fácil. Aplicar na vida é complicado. Verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho, seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. A que Tiago comparou a lei de Deus? Aqui, o texto aqui diz. Ele comparou a lei de Deus a uma coisa que vai explicar a função dela. Ela é um espelho. Por que ele disse que a lei de Deus é como um espelho? Qual é a função do espelho? Então vamos aqui, vamos imaginar. Eu fazia essa ilustração aí no passado, e depois de alguns anos eu acabei esquecendo de trazer os petrechos que usavam farinha, maisena e tal, água e toalha, trazia. Aí eu colocava uma mesinha aqui, até no DVD desse estudo, eu acho até que tem essa ilustração. Então o que eu fazia? Eu pegava, sujava a minha mão na farinha com água, e eu passava assim no meu rosto, sujava o meu rosto. E depois eu pergunto para vocês: eu estou vendo que o meu rosto está sujo de farinha branca? Estou vendo? Mas você está vendo? Primeira lição sobre o pecado: o pecador nunca vê o seu pecado, os outros é que apontam. E a gente não gosta, né? Quando alguém aponta um erro da gente, a gente fala: quem é você para falar? Você também está com a sua cara suja. É a reação humana. Então, o pecado simboliza essa sujeira que está no meu rosto. Imagine, esse é o pecado. O pecado suja a gente. Tá? Aí, só que eu não estou vendo. Quando eu pego o espelho, aí eu vejo que eu estou com a cara suja. Por que ele comparou a lei com o espelho? Porque eu estou fazendo as coisas na minha vida e acho que está tudo certo. Quando eu olho para a lei de Deus e leio, ela funciona como um espelho. Ela diz assim: ó, aborto é crime, adulterar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado. Ela começa a mostrar que o rosto está sujo, eu tenho pecado. Ela me mostra, a função dela é mostrar. A lei de Deus é apontar: isso aqui é pecado que você está fazendo. Está lá na lei, ela mostra para mim. O único lugar que eu consigo ver o que é pecado, onde é? Na lei de Deus. Então ela aponta para mim. Qual é o erro que as pessoas cometem quando querem guardar a lei para se salvar? Meu rosto está sujo, o espelho está aqui. Aí o que eu faço? Eu quero limpar a minha sujeira e eu quero me limpar com o espelho. Aí eu esfrego o espelho no meu rosto. Limpo, borro mais ainda. É isso que acontece com quem quer guardar a lei para se salvar. Por quê? A função do espelho não é limpar o rosto. A função da lei não é salvar. É só mostrar. O que eu preciso fazer para limpar meu rosto quando o espelho mostra que está sujo? Preciso dar água. A água é Jesus. Aí eu vou ter a água, que é Jesus,
lava o meu rosto, enxugo, e é Jesus. Portanto, o que limpa o meu pecado é Jesus. A função da lei é só mostrar que eu preciso ir a Jesus. Nunca mais esqueci. A função da lei é me levar para Jesus, para Ele remover o pecado da minha vida. Se eu tentar limpar o rosto com o espelho, é a mesma coisa que tentar guardar a lei para se salvar. Só borra mais ainda. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Ficou tão claro para mim que eu guardo a lei de Deus porque ela me manda todos os dias para Jesus. Aí alguém diz assim: não precisa mais da lei. Pensa quem tem interesse, pensa aí no mundo espiritual, quem tem interesse que eu não veja mais que eu tenho pecado. Porque se eu não vir mais que eu tenho pecado, eu não preciso mais de Jesus. Então quando eu digo que a lei foi abolida, eu estou removendo o que me leva para Jesus. E quando eu não vou mais a Jesus, eu perdi minha salvação. Sutil isso, não é? Não precisa mais guardar a lei, foi abolida, é Velho Testamento. Entenderam? É o inimigo de Deus que tem interesse nessa pregação, que não há mais necessidade disso. Remove a única coisa que me leva para Jesus. Portanto, vamos responder juntos. A função da lei é nos salvar? Não. Qual é a função da lei de Deus? Nos conduzir para Jesus, aquele que nos salva. Dá para esquecer isso? Então, se eu tirar a lei de Deus da minha vida, diariamente eu não preciso mais de Jesus. É quando tem a lei que eu vejo que acabei de mentir no negócio. Aí a lei de Deus está ali, mostrando: ô Mauro, você estava fazendo um negócio lá, você mentiu para o seu cliente. O que eu tenho que fazer? Vou deixar ele, Senhor, me perdoa mais uma vez, cometi essa falha, me perdoa, vou corrigir isso. Se não tivesse a lei me mostrando, eu não ia a Jesus pedir perdão todo dia. Ela tem que estar presente, para ela me mostrar que eu preciso de Jesus. Portanto, é obra do diabo dizer que a lei de Deus foi abolida e é coisa para o Velho Testamento. Eu dizia aqui, pulei, nós estudamos na quarta passada, que uma outra função da lei ser imutável e que nós seremos julgados por ela, é que alguém poderia acusar Deus de injustiça. Imagine Adão, está lá aqui no Velho Testamento, aí juízo final para ele, julgado pela lei de Deus. Aí chega aqui nós, estamos aqui 2018, imagine que a lei tivesse sido abolida. Adão ia dizer assim: peraí, isso vai me prejudicar, porque para mim a lei estava em vigor e para o Mauro não está mais. Seria justo esse julgamento de Deus se tivesse uma lei para uma parte do povo e para outra não existisse mais lei, ou se ela tivesse sido mudada, alterada? Eu também reclamaria: peraí, o senhor mexeu na lei, o senhor alterou. É mais fácil hoje para as pessoas guardarem o domingo do que guardar o sábado? Porque o mundo hoje trabalha de sábado, é mais fácil guardar o domingo. Então, aqueles que guardam o domingo hoje, porque o senhor teria mudado a lei, foram beneficiados. Deus não pode mudar. A lei tem que ser a mesma para todos. Senão o seu juízo seria injusto. É a mesma lei. Quem está falando para vocês é um advogado. Eu sei a seriedade disso. Eu sei o que acontece quando você altera. É perigoso. Você mexe na justiça. Por isso que o princípio em direito básico é que quando você altera a lei, só vale para a frente. Não pode retroagir. Isso é um princípio de direito. A lei não pode retroagir, senão ela vai punir alguém que na época aquilo não era crime. A lei não pode retroagir. Portanto, Deus sabe disso muito melhor do que nós. Ele não pode mexer na sua lei. Jamais faria isso. Portanto, não faz sentido. Agora, Romanos capítulo 3. Olha, isso que nós estamos estudando aqui hoje é de uma relevância tamanha para a nossa salvação, que se nós ficássemos só nisso aqui e fôssemos embora para casa, já justificou vir aqui essa noite. Porque isso aqui é fundamental, é centro do processo de salvação. Entender qual a função da lei de Deus. Romanos capítulo 3, leiam comigo o verso 20. Diz assim: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei veio o
conhecimento do pecado. Olha aqui a Bíblia dando a função. Ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela lei vem o conhecimento do pecado. Ela revela o pecado, essa é a função dela. A própria Bíblia está explicando. A função dela é só revelar o pecado, mas não é salvar. Ela não justifica ninguém. Eu não sou justificado porque eu guardo os mandamentos. Essa não é a função da lei. E quando eu tenho isso na minha mente, agora Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 4. Romanos 10, 4. Achou aí? Diz assim na minha tradução: o fim da lei, ou em algumas traduções, a finalidade da lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Qual é a finalidade da lei? Conduzir a Jesus. Está aí? Estamos inventando nada. Essa é a finalidade da lei. A Bíblia é clara, expressa em dizer isso. Clara, ela mesma indica qual é a finalidade da lei. Eu preciso saber isso na minha vida. Por que eu sigo mandamentos? Por que eu guardo os mandamentos? Qual é a função disso na minha vida? João 14, Evangelho de João, dá um outro fundamento importantíssimo. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou repetindo muito importantíssimo, porque são versos básicos, fundamentais da nossa salvação, que eu tenho que ter pleno conhecimento. João 14 dá um princípio importantíssimo. Verso 15, Jesus Cristo aqui, falando. João 14, 15. O que ele diz aí? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês perceberam que Jesus coloca a guarda dos mandamentos no condicional? Ele estabeleceu uma condição para que essa atitude do crente seja aceita por Deus. Qual é a condição? Se me amais, ele está dizendo assim, ó, se você guardar os 10 mandamentos, por qualquer outra razão que não seja por amor a mim, não tem efeito nenhum no céu. Por qualquer outra razão que não seja amor a Deus. Ele não aceita que você guarde os mandamentos, por exemplo, por medo de Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que não peca porque tem medo de Deus, medo de ser castigado. Saber que não vale nada isso? Não vale nada isso. Você não cometer pecado porque você tem medo de Deus, não tem nenhum valor. Porque você, se não for por amor a Ele, não serve. Ter medo de Deus ofende a Deus. Como você pode ter medo de alguém que deu a vida para te salvar? Portanto, fazer isso, andar certinho na vida, com medo de que Deus vai castigar, não tem nenhum valor, nenhum. Não adianta, bobagem fazer isso. Jesus falou, se não for por amor a mim, não faça. Entendeu? Não adianta. E eu conheço pessoas que fazem uma série de coisas com medo de castigo. Ah, Deus vai me castigar. Não, esse tipo de relacionamento não interessa para Deus. Relacionamento baseado no medo não interessa. Romanos 6, volta para Romanos, eu vou começar a finalizar. Romanos 6, eu tenho que pular vários versos aqui, porque não vai dar tempo. Romanos 6, versos 14 e 15. Romanos 6, 14 e 15. Carta de Paulo aos Romanos, olha o que Paulo está ensinando aqui. Ele vai insistir no assunto. Ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para quê? Aí vem alguns irmãos evangélicos. Já aconteceu isso comigo. Pega a Bíblia. Mauro, vem cá, deixa eu mostrar uma coisa para você. Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo da lei, porque ela foi abolida. Aí eu digo assim, espera um pouquinho. Paulo não falou isso. Ele não disse assim, não estamos debaixo da lei porque ela foi abolida. Está escrito isso na sua Bíblia?
Paulo não falou isso, mas eles acrescentam. Nós não estamos debaixo da lei, eles acrescentam, porque ela foi abolida. Paulo não falou isso. Ele falou que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos deixar ele completar. Como diz o outro lá, o humorista, deixa ele molhar o bico. Verso 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O que ele respondeu? De modo nenhum. O que ele está ensinando para nós aqui? Paulo era muito culto e os ensinamentos dele eram mais complexos. Tanto que o próprio Pedro, em determinados momentos, disse que alguns assuntos ficavam para Paulo resolver, pela cultura que ele tinha e pela capacidade teológica de explicar as coisas mais complexas. Pedro era um pescador simples. Ele reconhecia que ele não tinha a capacidade de Paulo. Interessante isso. Pedro reconhece. Aí Paulo diz assim: nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E aí ele completa: porque eu estou debaixo da graça, eu posso pecar? Ele respondeu o quê? De jeito nenhum. O que ele está dizendo? O que nós estamos dizendo aqui? Nós não estamos debaixo da lei como um sistema de salvação. Para salvação nós estamos debaixo da graça. Não é a lei que me salva, não é o que eu estou falando aqui? Vai dizer, mas como é a lei? Não é a lei que me salva, mas é a graça? Então eu posso pecar? Ele respondeu: de modo nenhum. Ele está falando de sistema de salvação, não está falando de lei abolida. Aí eu já expliquei isso, olha, sem brincadeira. Eu acho que mais de 100 vezes nesses 20 anos para evangélicos. É curioso, eu gosto quando alguém me aborda com isso, porque eu gosto de ficar olhando a reação. É interessante, você também já passou por isso. Você mostra e explica isso. A reação da pessoa, ela é interessante, porque alguns ficam assim, eles ficam com a Bíblia, aí eles começam a ficar olhando, tá ali o verso 15 e tal, aí a pessoa fica assim, mas a pessoa não pensa aí. Onde Paulo está dizendo que isso aqui é sistema de salvação? Ele diz, então eu posso pecar? De modo nenhum. De modo nenhum eu posso pecar. Ele não está falando de lei como salvação. A função é outra. Aí explica a questão da função e a pessoa fica parada. Querido, vem cá, deixa eu explicar uma coisa. A função é outra, a função é essa aqui. Aí fala, sou de uma cara, pegou o espírito, deu, passou água. A pessoa tem que entender. Se a pessoa não entende, vai ler a Bíblia, fica meio baratinada quando lê isso aqui, né? Tem que estudar a Bíblia. Aí é simples, não é simples quando você entende? Você vê que Paulo não está falando de sistema de salvação, está falando de outra coisa. A função da lei é outra, ele não ia confundir isso aqui. Ele sabe a função da lei, ele sabe que é outra. Romanos 4, você está no 6, Romanos 4, verso 15. Romanos 4, 15 diz assim: porque a lei opera a ira. E onde não há lei, não há o quê? Onde não há lei, não há pecado. Por quê? Porque é o pecado que mostra, porque é a lei que mostra o pecado, é o Espírito. Se não tem lei, não tem pecado. Se eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus, não preciso de Salvador. É simples assim, não é? Tirou a lei, não tem pecado. Acabou. Olha o ser humano como ele é esperto, inteligente. O nosso maior problema, a gente vem estudando aqui, é o pecado, né? Desde o primeiro dia. O pecado está sendo um grande problema. O pecado ocasionou a morte de Jesus para quem resolver. É o nosso maior problema, a coisa mais grave. Aí o homem é muito esperto, inteligente, ele fala assim: já sei como resolver. Vou cancelar a lei. Cancelando a lei, não tem mais pecado. Está resolvido o nosso problema. O mundo hoje está vivendo como se não existisse pecado. Tudo pode, tudo é válido, porque não tem mais a lei de Deus. Entendeu como o ser humano está resolvendo o problema? Tira a lei de Deus, pronto, todo mundo faz o que quiser, porque aí já não tem mais pecado. Pecado é uma questão antiga, moralismo, roubo, não tem esse negócio não. Então o homem fez assim: tira a lei e acabou, resolveu. Não precisa mais de Jesus. Só que ele esqueceu isso, né? Que tirando a lei não havendo pecado, eu não preciso mais de Jesus. É um pequeno detalhe, né? João 8. Esse aqui eu não posso deixar de mostrar. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos encerrar aqui.
E esse é um dos capítulos, ou dos versos que eu mais gosto de mostrar para os nossos irmãos evangélicos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu falo isso aqui com carinho, gente, não é com ironia não, porque nós temos irmãos evangélicos que, por mais que tenham dificuldade na compreensão total da palavra, e a própria Bíblia diz que o povo de Deus chegará ao pleno conhecimento da verdade. Por que a Bíblia usa essa expressão? O povo de Deus chegará ao pleno conhecimento da verdade. É possível conhecer a verdade parcialmente? Se chegará ao pleno conhecimento, é possível conhecer parcialmente até chegar lá. Então nós temos irmãos evangélicos que ainda não chegaram ao pleno conhecimento, estão caminhando. Mas em compensação, muitos deles, naquilo que eles conhecem, eles são fiéis. Muitos são fiéis àquilo que sabem. E às vezes tem pessoas que podem saber muito mais, mas não são fiéis em tudo aquilo que sabem. Situação espiritual muito pior. Quanto mais você souber, mais responsabilidade você tem diante de Deus. Estou vendo algumas pessoas olhando e pensando assim: ixi, era melhor ter ficado em casa vendo a novela hoje, eu não ficava sabendo disso aqui, e aí eu me comprometia. É assim que funciona com Deus? Porque a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, Ele perdoa aquilo que eu não sei, mas Ele não perdoa aquilo que eu não quero saber. Não querer saber é diferente de não saber. Deus vai providenciar sempre o meio para a gente saber. Nós não viemos aqui à toa. Quem nos trouxe aqui essa noite? O Espírito Santo de Deus. Ninguém está aqui à toa. Você só está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Ele vai promover um jeito de você saber. Se não for essa noite, vai ser daqui a pouco. Você vai ver todas as pessoas, o Evangelho vai chegar a todos. Não tem como. A pessoa não se comprometer, vai chegar de algum meio. João, capítulo qual que eu falei? Capítulo 8, né? É um episódio muito conhecido, nós vamos encerrar aqui. Eu vou ler a partir do verso 4. Muito conhecido, mas talvez a gente não tenha mastigado isso aqui devidamente. João 8, verso 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Para aqui que o contexto é muito importante. Muito importante. Eles pegaram a mulher em flagrante adultério, arrastaram ela nua para o centro da praça. Imagina a situação. Primeira pergunta que tem que ser respondida: cadê o cara que estava com ela? Não pegaram. Pegaram só a mulher. O cara, eles é um comportamento que Jesus reprova. Pegaram só a mulher. De fato, na lei dizia que o adultério, a condenação era por apedrejamento. Então eles foram para pegar Jesus, levaram a mulher apanhada em adultério. Antes de chegar em Jesus, deixa eu falar um pouquinho da mulher e do cara. Pergunto para você: aquela mulher, ela sabia que adultério era punido com pena de morte? Sim ou não? Sabia. Ela já tinha tido notícia ou presenciado a morte de alguma mulher apedrejada por adultério? Sim ou não? Era comum, provavelmente. Era comum naquela época. Ela já tinha visto mulher morrer apedrejada por adultério. Ela sabia que cometer adultério levava à morte por apedrejamento. Pergunto: por que cometeu? Eu não estou perguntando para ela, estou perguntando para mim. A gente sabe que o pecado leva à morte. E por que a gente peca? Pelo mesmo motivo dela. Porque nós somos teimosos. Porque nós temos uma natureza inclinada para o mal. E se a gente não for para Jesus todos os dias, a gente vai pecar mesmo. Então você percebe que a situação dela é uma situação de alguém que sabe, conhece e mesmo assim não conseguiu evitar. Então nós temos que tomar cuidado na nossa vida, porque nós também sabemos, nós também conhecemos. E se a gente não for buscar Jesus, a morte por apedrejamento dela naquela época será a nossa morte por condenação no final. É a mesma coisa. Porque a gente sabe o que não pode fazer. E a gente sabe que sem Jesus não dá para evitar fazer. Então a gente sabe qual é o problema e sabe como resolver. Então é bom se colocar um pouquinho no lugar da mulher, que a gente lê esses versos aqui e não para pensar. Mas ela sabia muito bem. Ela
colocou em risco, ela assumiu o risco. Ela assumiu o risco. Será que tem gente assumindo o risco de perder a salvação? Ela sabia. Aí ela foi levada para Jesus e aí perguntaram: mestre, sempre é ironia, né? A lei de Moisés manda apedrejar essa aqui, adulta, manda apedrejar e matar. Tu, o que dizes? O que eles queriam? Eles queriam pegar Jesus. Primeiro, que eles não tinham que levar a mulher para Jesus, eles tinham que levar a mulher para o sacerdote. Eles pararam no meio do caminho, desviaram e foram para Jesus, porque na verdade vamos aproveitar esse caso aqui dessa mulher e vamos promover já duas mortes por apedrejamento. Vai ela e vai Jesus também. Quer ver só o que nós vamos fazer? Chegaram lá para Jesus e falaram: olha, a lei de Moisés manda matar. Tu o que dizes? Se Jesus dissesse assim: ah não, mas eu sou pela misericórdia, pelo amor, não pode matar essa moça. O senhor está contra a lei de Moisés? Está se insurgindo contra a lei de Moisés? Já carregavam Jesus junto com ela. E se ele dissesse assim: paciência, está na lei, então vocês matem. Ah, o senhor prega o amor. O senhor prega o amor e manda matar. Vocês entenderam? Sempre eles tentavam botar Jesus numa situação sem saída, sempre. Mas a inteligência de Jesus era muito maior do que a capacidade e a maldade deles. O que Jesus fez? O que ele costuma fazer, ele ensinou a fazer profissionalmente. Tem situações que as pessoas nos colocam constrangedoras. Quando acontece comigo, eu me lembro rapidamente de Jesus e devolvo uma pergunta com outra pergunta. Jesus me ensinou a fazer isso. É a técnica de Jesus. Ele responde uma pergunta com outra e às vezes você embaraça a pessoa. Eu aprendi a fazer isso. Em situações constrangedoras eu respondo uma pergunta com outra. Olha o que Jesus fez. Verso 6. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de aqui acusá-lo. Eu inventei alguma coisa aqui? A pergunta era uma armadilha, não era sincera. Quem que eles queriam acusar? Quem? Era a mulher que eles queriam acusar? A mulher era um simples pretexto ali, entenderam? A adúltera era um simples pretexto. Quem eles queriam pegar era Jesus Cristo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Ele não respondeu. Começou a escrever com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando, um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja. Mata ou não mata? Qualquer que fosse a resposta de Jesus, serviria para acusação. Qualquer que fosse. Jesus não responde, se ajoelha e começa a escrever com o dedo na terra. A Bíblia revela o que Jesus escreveu? Não. A Bíblia não diz, é um mistério. Nós só vamos saber na eternidade. É uma das coisas que eu vou perguntar para Jesus quando chegar lá no céu. Jesus, fala para mim, o que o Senhor escreveu lá na terra? Mas não vou perguntar não, ligado? Porque ele poderia dizer assim: mal, você quer saber mesmo? Você também estava lá no que eu escrevi. Não, Senhor, não preciso falar, não tenho mais curiosidade. Claro que Jesus escreveu alguma coisa que tinha a ver com aqueles caras que estavam ali, porque disse que eles começaram a se retirar, a começar pelos mais velhos. Então eu imagino assim: fulano, você também já se deitou com ela. Aí o cara vem aqui e fala: ixi, pedala, aí outro, você também já é, você. E os caras foram, ó, sumiram. Aí ele disse assim: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Tinha alguém naquela praça em condição de atirar uma pedra nela? Sem pecado? Tinha alguém em condição? Tinha. Tinha um. Tinha um em condição. Tinha Jesus, ele não tinha pecado. Atire quem não tem pecado. Só quem podia mandar pedra nela? Só ele podia. O que eu aprendo para a minha vida? E quando uma pessoa comete um erro, quando alguém pisa na bola, só tem uma pessoa que pode julgar e condenar.
Porque quem tem pecado não pode fazer isso. Cuidado quando a gente aponta o dedo. Quem tem pecado não pode fazer isso. Só tem um que pode. Só tinha uma condição de fazer isso. Aí, o que ele diz para ela? Verso 10. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Na verdade, é como se ele dissesse assim: alguém te condenou? Não, Senhor, nem eu que poderia. Isso é um pequeno detalhe, né? Nem eu que poderia, também não te condeno. E aí como é que ele completa? Vai e não peques mais. Como eu gosto de mostrar esse texto para alguns irmãos evangélicos, porque eu gosto de perguntar assim: querido irmão, Jesus disse que ninguém condenou e nem ele que poderia também não vai condenar essa mulher. Essa mulher, ela foi salva pela lei ou pela graça? Pela graça de Jesus. Ele podia condenar, não podia. Pela lei ela estava condenada. Ela foi salva pela graça. Ela estava condenada. Jesus, eu que poderia, não te condeno. Então ela estava salva pela graça. Salva pela graça, Jesus mandou ela fazer o quê? Vai, não peques mais. O que é pecado? Transgressão da lei. Vai, guarde a. Ela salva pela graça, Jesus mandou ela guardar a lei. Porque a função não é salvar, a função é outra. Eu mostro isso para alguns queridos irmãos e eles ficam engasgados. Falam: não, querido, por favor, ela está salva pela graça ou não? E Jesus mandou ela fazer o quê? Salva pela graça. E a pessoa não responde. A pessoa não responde. Fala: o que Jesus mandou ela fazer, meu amigo? Ela já está salva pela graça. Mas ela não está dispensada de guardar a lei, porque a lei tem outra função. Ele falou: agora você vai guardar a lei, porque guardar a lei é processo de santificação. É relacionamento comigo. Para você se manter salvo, você precisa de mim todos os dias. Vai lá e guarda a lei, porque a lei tem outra função. Que explicação mais simples do que essa de Jesus? Salva pela graça, vai lá e guarda a lei. Essa noite, se você sair daqui entendendo só isso e não esquecer nunca mais, já valeu. Porque quando a gente entende a função da lei de Deus, a gente não tem mais problema nenhum de guardar. Nenhuma reserva, nenhum questionamento. A lei tem outra função. E Jesus não nos dispensou de guardar a lei. Vai, não peques, mas vai lá e agora, a partir de agora, você guarda a lei e vê se não quer ver você de volta aqui de novo com esse problema na sua vida. Você precisa resolver isso, menina. Você precisa resolver. Você sabe que isso aí que você está fazendo está errado.